Antes de começar o vídeo, eu já queria deixar claro aqui que eu sei que essa não é a qualidade de vídeo que vocês estão acostumados, mas hoje vai ter que ser desse jeito. Desculpa, gente. Como não falar da nostalgia que esse filme me trouxe? Como eu já falei aqui no canal, eu não sou uma pessoa que chora. Inclusive, eu não chorei com Depois do Universo, que é um filme super emocional e que inclusive tem crítica aqui no canal. Mas aqui, eu literalmente passei os primeiros minutos do filme chorando baixinho e envergonhado enquanto a minha família ria da minha cara. Aí você me pergunta, o filme tem alguma coisa emocionante? Não. E aí, pessoal? Eu me chamo Logan e hoje a gente vai falar sobre Desencantada. Sequência do filme de 2007, que chegou ao Disney Plus no último dia 18 de novembro de 2022 e traz a Amy Adams de volta ao papel de Gisele, junto de grande parte do elenco original. O filme acabou vencendo aquela enquete que eu fiz aqui na aba comunidade do canal, então eu resolvi trazer aqui pra vocês. Inclusive, essa é uma ferramenta que eu vou utilizar bastante a partir de agora, então fiquem ligadinhos por lá. Como vocês puderam ver pela abertura, eu tenho um apego emocional com o filme de 2007. Isso porque naquela época eu tinha 7 anos. Criança, como a gente sabe, acaba vendo filmes várias e várias vezes a exaustão, e Encantada foi um desses casos lá em casa, entre mim e o meu irmão. Nessa sequência, a gente vai acompanhar o que acontece após o Felizes para Sempre da Gisele, que não é bem o que ela esperava. Eu até ri alto no começo, quando o Pip tá colocando os filhos dele pra dormir, e decide contar a história do que acontece depois da história que eles sempre ouviram. E é aí que os filhos dele questionam, tipo, mas peraí, a história não acaba sempre depois do Felizes para Sempre? Tipo, eles casam, e depois que eles casam, não acontece mais nada na vida deles. A vida deles é isso, eles são felizes pra sempre depois que eles casam. Que é realmente o que os filmes da Disney antigos pintavam pra gente. O casamento é o felizes pra sempre, não tem nada além disso. E aqui a gente tem a oportunidade de ver como as coisas são de verdade. A Gisele tá sofrendo pra conseguir manter esse otimismo que ela sempre teve. Porque ela tá começando a perceber que a vida não é um conto de fadas. Agora ela tá com um bebê pra cuidar, a Morgan tá virando adolescente, então realmente é muita coisa pra ela ter que administrar. Ela e a família então decidem sair de Nova York em busca de um ambiente e uma vida melhor pra eles. E que condiz justamente com essa ideia da Gisele de um lugar encantado. Só que o que parece uma boa ideia pra ela acaba não deixando todo mundo feliz. A Morgan não tá satisfeita de ter que mudar de cidade e ir pra uma nova escola, e isso começa a afetar a relação dela com a Gisele. E o que eu tenho pra pontuar é que essa parte inicial tava me pegando muito. Eu realmente tava gostando muito de acompanhar esse dia a dia da família, mostrando que realmente as coisas não são sempre perfeitas, não são sempre incríveis, sabe? Algo bem vida real, porque tem dias que a gente tá bem, tem dias que a gente tá mal, tem dias bons, ruins, tem dias que tá tudo uma merda. A vida é assim, e com isso a gente tava tendo muitas reflexões muito legais sobre o que é a felicidade. Até tem uma cena onde realmente vem esse questionamento. Quando foi a última vez que você foi feliz? E nessa hora eu já tava com depressão. Como presente pra filha mais nova da Gisele, o pessoal de Andalaze acaba trazendo uma varinha mágica, que é justamente o que vai causar todo o caos do filme. E foi justamente aqui que o filme começou a me perder. Quando a Gisele deseja que a vida dela volte a ser um conto de fadas, e aí a gente volta pra esse mundo de fantasia, foi aonde o filme quebrou um pouco pra mim, assim. Eu achei que ficou muito bobo. A gente tava tendo uma crítica tão legal sobre a vida, sobre a felicidade, sobre várias coisas. E aí a gente acaba indo pra esse lado meio raso. Eu realmente não sei se é porque eu cresci e hoje em dia essa história com uma pegada mais infantil já não me atrai mais tanto assim, mas eu senti um grande desperdício de potencial aqui. Outro ponto são as músicas. A gente tem várias canções icônicas no primeiro filme, mas mesmo assim ele não é carregado de músicas. A gente tem algumas aqui e ali, mas ele não é basicamente só isso. Já nesse, a gente tem muita música, eles fazem até algumas sátiras em relação a isso, de eles ficarem cantando o tempo todo, mas tem um momento onde realmente acaba pesando um pouco a mão, sabe? E eu não sou um cara que curte muito filmes musicais, então a partir do momento em que a gente chegou nessa parte, onde veio música atrás de música, isso meio que foi se tornando uma tortura pra mim. A única música desse filme, assim, que eu achei mais interessante foi aquela música das vilãs, na qual a Gisele e a outra vilã lá acabam cantando juntas. Mas de resto, não teve nada que se sobressaiu demais, assim, que tenha ficado na minha memória. Por conta da nostalgia, eu tinha que ver dublado, e eu achei muito bacana eles terem conseguido trazer os dubladores originais aqui também pra voltar nesse filme. Como a Andrea Morucci, que faz a Gisele, e a Silvia Salusti, que faz as canções que a Gisele canta, que inclusive é a mesma dubladora da Rapunzel, do filme Enrolados. Vejo enfim a luz brilhar. Outra coisa que me fez refletir muito a respeito do filme, que foi uma coisa que passou totalmente despercebido quando eu era uma criança, porque eu não parava pra pensar nisso, mas como o Robert e a Nancy conseguiram se apaixonar por duas pessoas que parecem ter a idade mental de crianças. A Gisele e o Edward, por serem de Andalásia, onde tudo é mágico e encantado, eles têm uma mentalidade muito infantil e completamente diferente dessas pessoas que cresceram no mundo real. Então a gente tem que ter uma suspensão de descrença muito grande pra acabar não problematizando esses casais. E eu sei que a gente tá falando aqui de um filme que teoricamente seria voltado pro público infantil, só que querendo ou não, por ser uma sequência de um filme de 2007, onde a gente era criança ainda,
vai acabar trazendo esse público que amadureceu muito, né? Em um grande resumo, Desencantada fala sobre essa jornada da Gisele em descobrir que realmente a felicidade não precisa ser mágica ou encantada. Ela tá nas pequenas coisas, na vida e na família dela, mesmo não sendo perfeitas. O desentendimento inicial dela com a Morgan, na qual a Morgan até acaba falando que ela não é a mãe dela, após todo um desenvolvimento, tem uma conclusão na qual as duas acabam se aproximando novamente, inclusive até a Morgan acaba chamando ela de mãe. E é interessante a gente ter essa resolução por conta das memórias, né, que é aquela árvore de memórias que a Gisele e a Morgan cultivavam, que é outra coisa que acaba trazendo essa nostalgia do filme antigo. O lance deles terem trazido esse enredo da Gisele virando uma madrasta e também uma vilã, realmente não foi algo que me pegou. Inclusive a gente acaba tendo duas vilãs nesse filme, o que eu realmente não acho que tenha sido algo interessante. Basicamente, por conta da nostalgia, o filme tinha me ganhado completamente no começo, só que ele conseguiu me perder a partir do momento em que a gente entrou novamente nessa parte mais fabulesca. Ele parecia estar indo por um lugar promissor, então ele caiu e se afundou de vez. Tanto que no fim saiu toda a minha família da sala e eu terminei o filme sozinho pra poder trazer essa crítica aqui pra vocês. E realmente me deixa muito triste o desperdício de potencial que a gente teve aqui, porque como eu falei pra vocês, o começo realmente tinha uma pegada interessante, parecia estar indo pra um lugar promissor. Era realmente um debate muito legal. Queria muito que esse debate realmente tivesse sido levado adiante. E essa foi a minha crítica Desencantada aqui nesse cenário super improvisado de última hora só pra poder gravar essa crítica pra vocês. Quem me viu falando todo emotivo a respeito do filme no começo do vídeo provavelmente não esperava esse final, né? Mas a vida é assim, só decepção. Se você curte o canal, por favor se inscreve, que ajuda demais o Logans aqui a continuar trazendo esse conteúdo pra vocês e ir crescendo cada vez mais nesse mundinho do YouTube. E não deixe de comentar aqui embaixo também o que vocês acharam, que eu tô muito curioso pra saber se mais alguém também tinha essa relação com o filme. Um abraço pra vocês e até mais!